Olá! Boa noite! Estamos começando mais uma live aqui do perfil. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica, neurologista e ajudo pessoas a controlar dor de cabeça, principalmente a enxaqueca. E o tema da live de hoje, é justamente o contrário. Se não for enxaqueca, o que será? E agora, o que é que vai fazer? Então a gente vai falar um pouco sobre outros tipos de dores de cabeça mais comum, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá legal? Então, eu queria falar um negócio antes, que é o seguinte. A dor de cabeça é a mesma coisa que cefaleia, se eu falar assim. Então a gente tem dois grandes grupos de dores de cabeça. A cefaleia primária e a cefaleia secundária. A cefaleia primária é aquela que a dor de cabeça é a própria doença. E nessa cefaleia primária a gente tem a enxaqueca, a gente tem a cefaleia tipo tensão e tem a cefaleia em salvas, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais sobre elas. E na cefaleia secundária é porque ela é secundária a alguma outra causa. Por exemplo, se a pessoa tem uma irritação no cérebro, se tem uma meningite e aí tem dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é um sintoma a mais de uma doença secundária. Então, a grande maioria dos casos, as dores de cabeça são primárias, tá? As cefaleias secundárias é aquela que a gente tem que ter mais atenção, porque algumas realmente podem ser mais graves e mais preocupantes. E a gente tem que passar o pente fino, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de cefaleia primária, um pouquinho de cefaleia secundária e os sinais de alerta que todo mundo deve saber sobre, será que a minha dor de cabeça tá um pouquinho estranha? Pra gente procurar um médico, tá certo? Então, eu vou falar primeiro da cefaleia tipo tensão, que é a dor de cabeça mais comum que existe. Cerca de 95% de todas as pessoas do planeta Terra vai ter em algum momento da sua vida a cefaleia tipo tensão. Deixa eu só tirar aqui um barulhinho para não atrapalhar, tá bom? Rapidex. Pronto. Essa cefaleia tipo tensão é aquela dor de cabeça tão frequente que chega a falar assim, é uma dor de cabeça comum, você tem aquela dor de cabeça comum. Como é o padrão dela? Ela é uma dor de cabeça mais leve, de leve a moderada, e ela tem uma preferência de ser mais aqui na frente, na testa e atrás, como se fosse uma faixa, uma pressão apertando. Geralmente, ela acontece no final do dia, um dia de trabalho, um dia estressante. Então, você fica com uma pressão, um aperto. É a cefaleia tipo tensão. Para você dizer que tem cefaleia tipo tensão pela classificação internacional de cefaleias, que é aquele livrinho guia onde tem mais de 200 tipos de dores de cabeça, ele diz o seguinte, que a pessoa tem que ter pelo menos 10 vezes na vida a cefaleia tipo tensão. E é uma dor de cabeça que eu costumo falar assim, que é a dor de cabeça do não. Porque quando você vai perguntar a uma pessoa, ela geralmente responde não. Por exemplo, você tem náusea nessa dor de cabeça? Aí, não. Você tem luzinha piscando antes de vir a dor? Não. Você fica incapacitado por causa dessa dor de cabeça? Não. Então é a cefaleia do não. É a cefaleia mais comum. Por isso que quem nunca experimentou ou conviveu com alguém que tem enxaqueca, pensa que a enxaqueca é igual a cefaleia tipo tensão, que é mais fraca, que se você toma um analgésico simples ali ou deita e no outro dia ela passa. E não é assim, porque a enxaqueca ela é uma doença muito, vamos dizer assim, complexa. Ela tem vários sintomas e a dor da enxaqueca é muito mais forte do que a cefaleia de tipo tensão. É muito raro uma pessoa ir para emergência por causa de cefaleia tipo tensão. Geralmente o diagnóstico está equivocado, assim, está passando alguma coisa para a pessoa ir para emergência com esse diagnóstico. Agora, a cefaleia tipo tensão, se ela vier muito frequente, ela também pode se transformar em uma dor de cabeça crônica, leve, está incomodando ali, mas está todo dia. E a gente fala de dor de cabeça crônica, no geral,
é a que tem mais de 3 meses ou mais, a gente diz que é crônica, tá? Então, a cefaleia tipo tensão, ela tem tratamento para a hora da dor, geralmente com relaxante muscular ou com um analgésico simples, ela geralmente vai embora. E se ela for muito frequente, se ela for crônica, tem o tratamento preventivo para cefaleia tipo tensão também, tá bom? Eu vi algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo responder, tá? Júlio César, boa noite. Tenho dores de cabeça desde os meus 16 anos. Hoje tenho 42 e sofro muito. Fiz vários tratamentos e não resolveu. A médica disse que é causa alimentar. Pode ser? É um tipo de dor de cabeça secundária. Veja só, o principal, minha gente, é ter o diagnóstico preciso. Não vai ficar atirando à torta e à direita sem saber o que é. Porque os tratamentos, eles variam, eles mudam. Então, se eu tenho uma dor de cabeça tipo tensão e trato feito enxaqueca, não vai funcionar. Se eu tenho uma cefaleia em salvas e trato feito um outro distúrbio, não vai funcionar. Então, o primeiro de tudo é ter o diagnóstico correto, certo? O segundo passo, o tratamento. O Júlio César falou em relação à causa alimentar, é o seguinte, a dor de cabeça, ela pode ser a manifestação de algum distúrbio metabólico do corpo. Por exemplo, se eu tenho intolerância à lactose, e não sei que eu tenho intolerância à lactose, e me alimento de leite e derivados, e eu tenho os meus sintomas intestinais e tenho dor de cabeça também. Então, sempre um médico de cefaleia, ele faz um rastreio, assim, pergunta sobre todos os sistemas do corpo para ver se tem alguma coisa que pode estar contribuindo para essa dor de cabeça. Então, a história de ser alimentar pode ser alguns alimentos. Se você tem uma alergia ou intolerância alimentar e nunca investigou, vale a pena sim investigar isso, tá? Outro exemplo, se a pessoa tem um problema de tireoide e não sabe que tem problema de tireoide. A tireoide é um hormônio que atua no corpo todo, então tem vários sintomas e influencia na dor de cabeça, principalmente na enxaqueca. Tem mais trabalhos associando a baixa da tireoide, por exemplo, o hipotireoidismo, com a enxaqueca. Quando eu resolvo esse problema, quando eu ajusto o hormônio, o nível hormonal, as crises de enxaqueca ficam menos frequentes. É outra situação. Por exemplo, também um problema renal dos rins. Os rins não estão funcionando direito, então o rim é aquele órgão que filtra as substâncias e se ele não está funcionando direito, ele pode acumular substâncias nocivas, que um dos sintomas pode ser dor de cabeça. Então, essas todas que a gente falou agora são cefaleias secundárias. Secundárias a esses problemas. Secundária a um hipotireoidismo, secundária a uma alergia ou intolerância alimentar, secundária a um problema renal. Foi isso que a gente começou a falar agora, tá? Deixa eu ver outras perguntinhas. Minutinho. A Érica, tenho dor de cabeça todos os dias, enxaqueca e não posso usar preventivo pois estou grávida. Érica, é o seguinte, a gravidez ela é uma particularidade na vida da mulher. Geralmente quem tem enxaqueca e enxaqueca menstrual quando engravida, no segundo e terceiro trimestre tende a melhorar. No primeiro não muito, porque o hormônio vai aumentar muito até chegar no pico. Então tem outras alterações, aumenta a quantidade de sangue, a quantidade de água e isso demora para o teu corpo se adaptar. Esse seria o primeiro trimestre que vem com dor de cabeça e a gente fica meio restrito de usar remédios nesse primeiro trimestre, que é o momento que o nenenzinho está lá se formando. No segundo e terceiro trimestre, o hormônio já se estabeleceu, as crises tendem a melhorar, a ficar sem crise nenhuma e a gente pode usar mais medicações. Quando o neném nasce, aí o hormônio cai, aí a pessoa volta a ter as crises que tinha antes, a mesma frequência, vamos pensar assim. Mas na gestação existe outro tipo de modalidade de tratamento que chama neuromodulação, que são estímulos elétricos ou magnéticos que a gente coloca em alguns nervos aqui subcutâneos da pele, tanto para a hora da dor como preventivo, e é muito seguro para usar em grávidas. E o bloqueio também desses nervos com anestésico
funciona também, certo? Então, a gravidez é um tipo de, assim, ela pode piorar uma dor de cabeça pré-existente, ou neste momento da gravidez e puerpério podem ter novas dores de cabeça. É um período que podem aparecer dores de cabeça diferentes. Por exemplo, como a gravidez por si só, ela tem vamos pensar assim, a predisposição de formar trombos pelo próprio período da gravidez, pelas próprias alterações hormonais. Então, uma grávida ela tem mais chance de ter um trombo, pode ser na perna, uma trombose na perna, pode ser uma trombose dentro da cabeça. Então, geralmente, no segundo trimestre, terceiro trimestre, se a pessoa estava bem e não tinha dor de cabeça, e aparece uma dor de cabeça forte em uma grávida, a gente precisa investigar direitinho. A principal causa de dor de cabeça na gravidez é o aumento da pressão arterial. É aquela questão da pré-eclâmpsia. E a gente precisa acompanhar bem direitinho isso com o obstetra junto, tá bom? Vamos ver outra perguntinha aqui. A Resticília, não consegui ler teu nome agora. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Antes das minhas crises de enxaqueca, normalmente eu me sinto super disposta, super bom humor e muita fome. Quando estou assim, principalmente a fome, no dia seguinte vem a crise. Isso, a enxaqueca, eu não queria fugir muito do tema da gente, que é para falar de outras dores de cabeça que não a enxaqueca. Então, mas a enxaqueca ela tem 5 fases, se a gente contar a fase intercrises. Mas na fase de crise, ela tem a fase premonitória, que pode vir com alterações de humor. Geralmente um humor mais deprimido, mas a pessoa pode ficar bem alerta, assim, bem vigorosa. E tem o desejo por alimentos, principalmente carboidratos. Aí que vem a sensação de fome. Então você já estava em crise e essa fase ela pode ser até de 1 a 2 dias antes de vir a dor de cabeça. Então você já identificou aí que vem a fome, vem a alteração do humor e depois no outro dia vem a crise de dor de cabeça, tá bom? A gente vai falar aqui sobre outros tipos de dores de cabeça. A gente falou da cefaleia tipo tensão, que é a mais comum que tem. E eu queria falar um pouco sobre a cefaleia em salvas, que é um tipo de dor de cabeça primária que pode ser muito confundida com enxaqueca. A cefaleia em salvas, ela tem algumas características que diferenciam muito ela da enxaqueca. A principal diferença é que é uma dor muito, muito, muito forte, insuportável. E eu bato nessa tecla que quem tem cefaleia em salvas, a pessoa não fica parada, ela fica muito agitada, ela fica com uma dor insuportável que quer bater a cabeça na parede. E quem tem enxaqueca, ela não quer estímulo nenhum, ela não quer nem mexer a cabeça assim porque dói, ela quer ficar quieta, parada, em um lugar escuro. Então, essa grande diferença da cefaleia em salvas, que é a agitação, e da enxaqueca, que é a pessoa que quer ficar quietinha, paradinha no canto dela. A cefaleia em salvas é uma dor que geralmente é de um lado só e tem a preferência de ser sempre de um lado. Pode acontecer do outro? Pode, mas é muito raro. Geralmente escolher um lado e fica a cefaleia em salvas. Ela é uma dor de cabeça mais frequente em homens, porque a maioria das outras, as mulheres são que tem mais dor de cabeça, mas a cefaleia em salvas é a única, vamos dizer assim, que é muito mais frequente em homens. E é uma dor que é atrás dos olhos, muito, muito forte nessa região, e vem com uns sintomas associados muito peculiares. Por exemplo, o olho, essa parte branca do olho aqui, fica vermelho. A pálpebra cai, fica aquele olho assim. A bolinha, a pupila, a partezinha preta do olho, fica diferente da do outro. A pessoa pode ter congestão nasal ou então secreção nasal, tudo só de um lado. Tudo isso que eu tô falando é só do lado da dor. Pode ficar vermelho o rosto. Pode suar só de um lado da dor, tá certo? E é uma dor que tem curta duração, vamos falar assim, em relação à enxaqueca, por exemplo. Ela é de 15 a 180 minutos e tem essa questão da agitação e desses sintomas que eu falei, que tem um termo técnico, que são sintomas trigêmeos autonômicos. Quase que não saiu errado. Então, ela
é a principal dor de cabeça dessa classe de cefaleias autonômicas, mas existem outras também. São siglas, a Suna e a Sunct e a hemicrania, que pode ser paroxística ou contínua. Só para vocês terem ideia que existem outros tipos de dores de cabeça. Então, uma pessoa com cefaleia insalvas, tratamento é diferente. Tratamento na emergência é com oxigênio. E geralmente tem a postura, precisa da máscara, porque precisa ser oxigênio com pressão. Não adianta usar nebulizador, por exemplo. Tem que ser um fluxo maior de oxigênio que melhora. E também remédios que não são via oral, remédio subcutâneo, que você mesmo faz a injeçãozinha quando começa a dor. E tem o tratamento preventivo, que geralmente a gente usa bloqueadores de canais de cálcio, como o verapamil, ou até alguns anticorpos monoclonais, que também é utilizado em enxaqueca. Tem alguns que pode usar em cefaleia insalvas. E o nome disso insalvas é porque ela vem junto em salvas, sabe salva de palmas? Não, um conjunto de palmas. Então a cefaleia insalvas, a crise ela vem em conjunto. Pode ter de 1 até 8 crises em um dia. E geralmente vem no período do ano. Aqui no Brasil não tem tanta assim, variação de estação, mas nas regiões onde estão mais próximas, mais distantes da linha do Equador, que tem mais certinho essa questão das estações do ano, a pessoa que tem cefaleia insalvas, ela tem uma coisa cronológica de sempre naquela mesma época do ano vai vir as crises. Então a gente já faz o tratamento preventivo. Então as crises são muito intensas, mas entre uma crise e outra pode ficar um dolorimento. E a pessoa diz, eu tenho crise direto, a minha dor não dura 180 minutos, né? Ela dura mais. Mas o pico de crise pode ser 180 minutos e quando desce, fica aquele dolorimento e depois vem de novo. É mais ou menos isso. Alguém tem alguma dúvida sobre cefaleia insalvas? Quer perguntar alguma coisa? A Neia está perguntando assim, que a enxaqueca ela tem há mais ou menos uns 11 anos e sempre na região dos olhos. A enxaqueca ela tem a preferência de vir nessa região também aqui, ó. E ter a característica de ser geralmente unilateral, de um lado e do outro. E isso pode confundir realmente com a cefaleia insalvas, mas as duas têm características diferentes, tá bom? Por que isso? Porque a gente tem um nervo, que é o principal nervo que leva para o sistema de dor da gente dentro da cabeça, que é um sistema muito complexo, mas tem um nervo trigêmeo, que é o nervo assim que tem 3 partes, trigêmeo de 3 partes. É a parte oftálmica, que é do olho, a parte maxilar e a parte mandibular. Então, a dor da enxaqueca pode ser uma dor facial, não necessariamente precisa ser na cabeça. Então, se a dor aparece aqui e vem com secreção, a pessoa pensa que é sinusite. E na verdade não é. O que vai diferenciar o caminho de sinusite ou enxaqueca são os outros sintomas associados, tá? O que causa cefaleia insalvas? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão. A causa. A gente não sabe. A gente sabe que a gente tem muito estudo falando assim, quando começa a gente entende o que acontece dentro do cérebro. Mas o que causa cefaleias primárias em geral, geralmente são alterações genéticas. A pessoa já nasce e por algum motivo o limiar de dor baixa e ela começa a manifestar aquela doença. É mais ou menos nesse sentido aí. Tem muitos trabalhos de investigação, mas hoje, até o momento, eu não posso dar essa resposta corretinha assim pra você, tá? É verdade que o Covid deixa sequela como enxaqueca? Não necessariamente, não é assim do Covid não. É o seguinte, o Covid é um tipo de dor de cabeça secundária. A pessoa nunca teve dor de cabeça, aí tem uma infecção. Você não fica gripado e vem com o nariz entupido e vem com dor de cabeça? Essa dor de cabeça é uma cefaleia secundária a uma infecção gripal. A uma infecção de vias aéreas superiores, por aqui. Então, o Covid, para quem já tem uma cefaleia pré-existente, por exemplo, uma enxaqueca, quando contrai o Covid, ele tende a piorar a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca. A enxaqueca fica pior depois do Covid. E quem nunca teve dor de cabeça, aquela pessoa que raramente tem uma dor de cabeça, uma cefaleia tipo tensão, uma aqui e outra no final do ano,
Então, essa pessoa, ela pode desenvolver, depois da fase aguda ali, dos 10 dias que teve o Covid, os sintomas, tem uma dor de cabeça que a gente chama assim de dor cefaleia crônica persistente diária. Ele sabe o dia que começou a dor e todos os dias tem. Então, isso a gente está vendo no Covid. Não é uma coisa nova em relação a infecções. Se a gente for olhar assim, histórico de outras infecções, acontece isso também. De a pessoa ficar com uma dor de cabeça mais prolongada, né? E fazendo parte da história do Covid prolongado, que vem com outros sintomas também. Questão de dificuldade de memória de curto prazo, de processamento, lentificação do processamento, aquela pessoa que fazia multitarefas, agora faz uma, opa, não sei o que, volta. Então o Covid está tendo essa questão de ter mais sintomas a longo prazo. Tanto sintomas respiratórios de quem de quem teve a doença aguda e até pessoas assintomáticas pode vir a desenvolver o Covid longo depois. Então é um vírus muito capcioso, assim, muito difícil, né? A gente já está há 2 anos nessa pandemia, tá todo mundo cansado. E agora tem outra variante, né? A Omicron, que provavelmente é mutação da África e tem mais de 30 mutações na parte da proteína S, da espícula, e fica muito interrogando, assim, a gente não sabe ao certo. As vacinas atuam? Sim, atuam, mas talvez tem que tomar cuidado com relação às festividades, né? Do fim do ano, carnaval. Algumas cidades brasileiras estão com essa hipótese de tirar as máscaras nesse meados de dezembro. Então, eu não sei, eu acho que ainda é muito precoce a gente pensar nisso. Eu acho que tem que continuar com as máscaras, com o distanciamento, todo mundo lavando as mãos. De fato, né, diminuiu bastante os números aqui no Brasil. Mas, ó, a última vez que eu vi, tava mais ou menos assim, a mortalidade, uns 200 por dia. É muita gente, são 200 pessoas, né? A gente não pode deixar de falar isso, de achar que a pandemia acabou. A gente queria que acabasse, né? Mas de fato não acabou. É a gente conviver com o novo normal. Né? É verdade isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. A Maiara. Se falar em salvas pode ser genético ou não, doutora? Provavelmente é genético. Provavelmente é genético. Não sei se você está falando se é hereditário. Hereditário é diferente de genético, que passa de uma geração em geração. Tem isso. Eu realmente não posso te responder assim com evidências, de dizer, olha, genético, a gente tem tantos genes. Não tem tanto estudo como a enxaqueca. A enxaqueca até hoje a gente sabe que tem mais de 126 genes e combinações genéticas que causam essa alteração do sistema de dor. A cefaleensalvas também tem menos do que esses da enxaqueca, e ela tem uma alteração principalmente numa areazinha também que regula o sono da gente. É uma dor de cabeça que acontece mais à noite, acorda a pessoa à noite, a cefaleensalvas, uma crise. E tem essa história do sazonal, do período do ano. A MH Furtado falou assim: doutora, depois que tive Covid, piorei muito das crises de enxaqueca. Fiquei 1 mês com dor, tive que ir ao médico e ele passou remédio de prevenção. Isso, a gente trata essa questão da dor de cabeça do Covid, ela aparecendo o padrão de uma dor de cabeça primária. Se ela tem um padrão de uma dor de cabeça tipo tensão, a gente vai com os remédios de tipo tensão. Se ela tem um padrão de enxaqueca ou a pessoa já tinha enxaqueca antes, a gente vai com o tratamento de prevenção de enxaqueca. É caso a caso, mas se precisou é porque estava muito frequente. Aí você vai usar aí, ó, um período esses remédios. Porque em neurologia a gente precisa de tempo para as medicações começarem a fazer efeito. Tá legal? Acho que teve outra que eu passei. Doutora, tomei a vacina da Pfizer e minha enxaqueca piorou. Parece que os analgésicos não funcionam para dor. Tem uma questão a vacinação, qual é a ideia da vacina? A gente toma a vacina para o sistema imune da gente se proteger quando formar anticorpos, para quando a gente tiver contato, um segundo contato com aquele agente, por exemplo, o Covid,
já está o exército pronto e defender mais rápido. Então, na vacina, é comum a gente ter alguns efeitos de a pessoa ter febre, a pessoa ficar com dolorimento no braço. Então, isso significa que seu sistema imune está funcionando do jeito que é para funcionar. Às vezes, ele funciona demais e tem alguns sintomas, mas o fato de ter um pouquinho de febre no primeiro dia, no segundo dia, ficar meio mole, ficar com algum quadro gripal, não significa que, eu peguei o vírus. Não, esses sintomas são do próprio sistema imune. Então, eu falo muito que ter febre é uma reação boa. Mas me entendam, reação boa no sentido que o seu sistema imune está produzindo substâncias que estão querendo combater aquele agente. Então, a febre por si só, ela não é um problema. Se eu estou com infecção e tenho febre, ela está me sinalizando que tem alguma coisa errada. Eu posso tratar a febre para ela diminuir, mas eu tenho que tratar a causa. O problema é o foco aqui. O foco não é na febre, o foco é na causa. Então, pode sim, após a vacina, ficar com dor de cabeça. É esperado, tá? Mas não significa que você pegou o Covid, enfim. Deixa eu ver outra pergunta. Acho que eu acabei, né? Essa parte. A Giza Cris está falando, a eficiência é individual, porque tomo difirona em grama não resolve, mas eu vou dar na minha filha. Eu não sei de que tipo de dor você está falando, certo, Giza? Mas os remédios é individual. O que funciona para você pode não funcionar para sua filha, porque o seu sistema genético, né, e todos os seus fatores é diferente da sua filha. Então, eu falo muito assim de como a gente pode aumentar o limiar de dor. E o fato de a gente fazer modificações do estilo de vida aumentam o limiar de dor. E acredito que tem muitos trabalhos mostrando assim que melhora até 50% dos casos a atividade física na enxaqueca. Então, ter uma vida saudável com qualidade ajuda e muito a diminuir as crises, tá bom? É o que eu falo de o ABC do tratamento, aqui tirando um pouquinho das cefaleias secundárias, né, falar da enxaqueca, é um tratamento agudo, eficaz no sentido de em 2 horas a gente fazer alguma estratégia, pode ser remédio, pode não ser remédio, mas eu fazer alguma coisa para que em 2 horas a dor vá embora. Tem muita gente que fala assim, não, eu tomo um agora e depois volta. Significa que não está sendo eficaz. Um tratamento eficaz é para cortar a crise, certo? E o ideal, em 2 horas, não ter mais dor. Tem um tratamento preventivo, que é aquele que se a pessoa está com muitas crises, tem indicação de usar, geralmente pode ser remédios, e tem as injeções subcutâneas agora, que são os anticorpos monoclonais, e tem a mudança do estilo de vida, que é o Raízes. Eu falo muito sobre isso e vou repetir. Que é o R de rotina, que o cérebro funciona melhor com rotina. Não sei se vocês têm criança ou se convive com criança em casa. Se uma criança não tem rotina, ela fica muito irritada, ela fica com sono, ela não consegue fazer as coisas. Então, quando ela tem uma rotininha assim, ela vai preparando o cérebro, aquela antecedência, então dá uma acalmada, ele funciona melhor. E a gente adulto pensa que a gente não precisa de rotina, mas a gente precisa. Mas quando eu falo rotina, não é um negócio engessado, não. É você pelo menos ter hora para dormir e hora para acordar, inclusive feriado, final de semana, e horário das 3 refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Porque tem gente que pula o café da manhã. Então, um jejum prolongado da noite e da manhã, sem comer nada, provoca dor de cabeça. Então, a ideia é essa da rotina, tá certo? O raiz é o melhor. Eu também concordo. Ó, o R de rotina, o A de alimentação, o I de ingestão hídrica, o Z de zen, de gestão emocional, o E de exercício físico e o S de sono. Gente, se fizer isso direitinho, garanto que vai melhorar muita coisa da sua vida, inclusive da dor de cabeça, tá certo? Não só para as crises, mas para a nossa qualidade de vida. É verdade, é isso. Basta um desses 6 pilares estar em desequilíbrio que a vida da gente anda meio torta. Então,
sempre que começar avaliar, opa, dá um passinho para trás, reavalia a tua vida. É sempre assim, é sempre assim. Deixa eu ver aqui. A Tainá Anjos, acho que é isso. Pressão alta nas crises de enxaqueca são normais? Cheguei a 18, o médico disse que é normal. Ó, ter dor nunca é normal. Ter dor significa que alguma coisa dentro do seu corpo está alterada. Concorda comigo? Então é o seguinte, a questão da pressão alta, ela tem um mito que é assim, a pessoa diz assim, eu tô com dor de cabeça. É quando mede, é a minha pressão que tá alta que provoca dor de cabeça. A pressão e dor de cabeça, elas têm relação, tanto de ida e de volta, certo? No geral, é o seguinte, você está com a dor de cabeça e aumenta um pouquinho sua pressão. Aumentar um pouquinho é um pouquinho em relação ao seu padrão. Se a gente for colocar um padrão aqui de 12/8, 220/80, então aumentou um pouquinho, é 13, é 14 e é pouquinho, tá certo? Uma pressão muito alta que provoca a dor de cabeça. Pressão muito alta no sentido assim de 200, 220, né? Aí isso pode dar uma dor de cabeça muito forte, geralmente aqui na região de trás e nuca. E essa pressão alta, muito, muito alta, pode vir a pessoa desmaiar por causa da pressão alta. Pode vir a ter crise convulsiva por causa da pressão alta. E isso a gente chama de encefalopatia hipertensiva. É o nome de batismo dessa entidade, tá certo? Então, na pressão, geralmente a dor, tô com dor de cabeça, aumenta um pouquinho minha pressão. Eu trato a dor, eu não vou tratar a pressão, eu vou tratar a dor e a pressão vai melhorar. Nos casos em que a pessoa já tem pressão alta, a pressão está descontrolada há muito tempo, que está vindo alta, e tem um pico maior, aí é uma emergência hipertensiva, a gente tem que tratar a emergência. Então, essa encefalopatia hipertensiva é uma emergência hipertensiva, tá certo? 18 não é normal, ter dor de cabeça também não é normal, tá? Tem que tratar. Deixa eu ver aqui, a Vanessa. Propanolol é indicado para tratamento da enxaqueca? Gente, vamos falar das outras dores de cabeça, que não a enxaqueca? Veja só, vou responder aqui. Propanolol é uma das medicações que pode sim ser usado para o tratamento da enxaqueca, o tratamento preventivo. Ele tem respaldo científico, ele tem estudo, ele melhora em alguns pacientes. Aí tem que ver se melhora em você. O que é que vai analisar? A frequência. Você começou a usar o remédio, a gente tem que fazer um negócio, pelo menos durante um mês, que é um negócio chamado diário de dor de cabeça. Tem que anotar o quanto tá tendo. Começou o remédio, anota. Aí depois, no final de um mês, vê, melhorou, piorou. Aí tem que ver se aquele remédio tá servindo pra você, tá bom? Mas ele é sim um tratamento preventivo pra enxaqueca. Doutora, sofro muito com cefaleia em salvas. Como amenizar a dor no pico da crise? Não sei se você tem em casa disponível o tubinho de oxigênio, porque isso ajuda demais, assim, começar e você ter como é que se chama? Que agora fugiu. Um negocinho de oxigênio pequenininho que você tem em casa para você ligar e ele tem um fluxo alto e uma máscarazinha específica. Isso seria a primeira coisa, você ter esse tubinho de oxigênio e se não tiver, o ideal é ir para emergência logo e você ter do seu médico escrito assim, cefaleia em salvas, ela vamos pensar assim, prioridade entre as outras cefaleias que tiver lá na emergência e ter o tratamento, é oxigênio e se tiver o sumatriptano injetável nos hospitais tem, mas se você conseguir em casa também, é uma boa, tá? O Roldão Diana, né? Antes da minha dor de cabeça doer, sinto uma agonia na cabeça, falta de paciência. Aí tomo natriptana e melhora. É normal? A gente tem que ver qual é o padrão da tua dor. Será que... Cilindro. É esse nome que falou. Isso mesmo, cilindro de oxigênio. Tinha fugido. É enxaqueca? É outro tipo de dor de cabeça?
Eu não entendi muito bem não, tá, Diana, a pergunta. Mami, Fátima Falcão fala, é cilindro, é? É isso mesmo, minha gente, é um cilindro de oxigênio que tem que ter pressão. Nebulizador funciona? Não funciona porque ele não tem pressão. Assim, ajudaria. Entre nada e ter o nebulizador, vai o nebulizador. Mas o ideal é ter o cilindro de oxigênio. Tá bom? Doutora, você atende em Porto Seguro? Eu faço consultas online. Eu moro em Garanhuns, Pernambuco, não sei se vocês conhecem. É uma cidade serrana do interior do estado. Um pouquinho diferente, muito linda, tá certo? Eu gosto muito de morar aqui e faço consultas online, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui o que eu preparei, mais ou menos. Era isso, mas eu acho que vocês entenderam que existe a cefaleia primária, que é enxaqueca, tensão e salvas, a principal. E as cefaleias secundárias, que são secundárias a alguma coisa. A gente falou, por exemplo, pressão alta, hipotireoidismo, problema no rim, tá certo? Problema de alergia ou intolerância alimentar. Eu tinha colocado aqui que algumas coisas para a gente falar dos sinais de alerta de dor de cabeça. Tem uma regrinha quando a gente estuda dor de cabeça, que é um anagrama chamado SNOOP. SNOOP é do inglês SNOOP P10. Então são 16 sinais que, se acontecer, a gente tem que investigar melhor, passar o pente fino. Eu vou falar alguns aqui para vocês de sinais de alerta. O primeiro é aquele da dor de cabeça muito intensa, uma dor de cabeça muito forte, assim, ó, que atinge o pico em menos de 1 minuto. A pior dor de cabeça da sua vida, uma dor de cabeça tão intensa que a pessoa pode chegar a desmaiar da dor de cabeça. Isso é um sinal de alerta. Então, essa dor de cabeça vai para emergência, porque tem que afastar causas graves, como uma ruptura de aneurisma, por exemplo, cerebral, uma hemorragia de dentro da cabeça. Então, ela acontece dessa forma, certo? Uma dissecção de um vaso de dentro da cabeça. Porque o vaso sanguíneo, pensa assim, é um cano, certo? Tá passando sangue aqui. Por algum motivo, ele se rompe e disseca. Como se a gente... Eu não sei explicar disseca, é fazer assim e ir para outro sentido. Então essa dissecção de um vaso de dentro da cabeça, ele causa uma dor explosiva. A gente chama isso de uma dor explosiva. De menos de 1 minuto atinge o pico. Isso é um sinal de alerta, claro, certo? Outro sinal de alerta é você ter uma dor de cabeça que está associada à febre, à perda de peso, uma dor de cabeça aguda. Eu não tinha dor de cabeça e agora tenho, ela forte. Isso também a gente tem que pesquisar, porque pode ser alguma manifestação de infecção do sistema nervoso, né? Uma meningite, uma encefalite, por exemplo. Outro sinal de alerta é uma dor de cabeça que começa acima dos 50 anos de idade. Uma pessoa que tem a sua cefaleia tensional, tem a sua enxaqueca, mas começa uma dor de cabeça diferente. Acima dos 50 anos de idade, a gente tem que investigar melhor. E isso, a mudança do padrão da dor de cabeça também é um sinal de alerta, tá certo? Por exemplo, pessoas que têm alguma coisa no sistema imune, alguma coisa no sentido que eu falo assim, tem a imunidade baixa. Pessoas que têm HIV, por exemplo, AIDS, as células de defesa, elas são muito baixas se não estiver tratando, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque pode surgir infecções oportunistas dentro do sistema nervoso central. Então, pessoas que têm HIV, ou então pessoas que têm alguma doença imune e fazem tratamento para essa doença imune que abaixa as células de defesa e tem uma dor de cabeça nova, a gente tem que investigar também, certo? Outra questão que a gente comentou aqui, né, de gravidez e puerpério, geralmente no finalzinho ali, terceiro trimestre, puerpério é depois que o neném nasce, né? Depois de até 40 dias a gente chama de puerpério. Este período, se surgir dor de cabeça diferente, assim, a gente tem que avaliar para excluir, né? Um AVC isquêmico que pode acontecer, uma trombose, uma hemorragia, tá bom? Nesse sentido. Isso tudo que eu tô falando é muito mais raro do que a pessoa ter uma enxaqueca, uma cefaleia tensional.
Mas a gente precisa ter a consciência que tem alguns sinais que indicam o médico a guiar. Não é coisa sem lógica, não. Existem esses sinais de alerta, tá bom? Outro sinal de alerta é, de repente, você ter uma dor de cabeça e um sinal neurológico. Eu tive uma dor de cabeça e minha mão parou de mexer. Então, isso é um déficit neurológico, de fraqueza. Eu tive uma dor de cabeça e tive uma crise convulsiva. Aí precisa investigar, tá certo? Deixa eu ver outra coisa aqui. É uma questão de uma dor de cabeça relacionada à posição. Por exemplo, tem dor de cabeça que melhora quando você está deitado e piora quando você está em pé. Isso é um sinal de alerta. Não sei quem já fez aqui cirurgia de raquidiana, que às vezes algumas pessoas, até na anestesia hack, por exemplo, para fazer uma cirurgia de cesárea, a pessoa pode ficar com a dor de cabeça, cefaleia pós-hack, esse nome. E ela tem essa questão postural, de melhorar quando está deitado e piorar quando está de pé. Mas existe dor de cabeça que não foi por causa da questão do agulhamento, né? É espontaneamente começa a ter uma baixa pressão do líquido de dentro da cabeça. Isso também seria um sinal de alerta, tá bom? Eu queria trazer esses daqui para vocês. Eu vou responder algumas perguntinhas para a gente finalizar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Um minutinho, pessoal. A Claudinha tá falando. Tem dor de cabeça fortíssima, iniciou o tratamento com topiramato, ele me dava mais dor e geralmente acordo com dor. No ciclo menstrual tenho crises com vômitos, os olhos ficam vermelhos. Eu fiz uma live, a gente fez a live da semana passada, foi só sobre enxaqueca menstrual. Se você tiver interesse, tá gravado aqui no meu perfil. Todas as lives ficam gravadas aqui no meu perfil, no canal do YouTube e também no podcast, que está disponível no Spotify ou no Google Cast, que é Minha Neuro Explica, e tem todas as lives também, tá certo? Deixa eu ver aqui. Os médicos disseram que eu estava me envenenando de tanto remédio. E está usando óculos e melhorou, e quando ataca as crises... Bom, a Priscila, eu acredito que você está falando sobre a sua dor de cabeça, que é tipo enxaqueca, e do excesso de medicações. Realmente é um limite, uma linha tênue, que é o seguinte: eu preciso usar remédio na hora da dor para tratar minha dor, se ela for forte? Sim, mas você tem que saber qual remédio, a via de administração do remédio, a dose do remédio e o quanto você pode usar por mês. Por quê? Porque se você usa muito, por exemplo, dipirona, eu tenho dor de cabeça todos os dias, aí eu tomo dipirona todos os dias, durante mais de 3 meses. Isso vai desencadear outro tipo de dor de cabeça, que inverte, que chama cefaleia de rebote, né? Ou então, dor de cabeça pelo excesso de medicamentos. Pode ser analgésico, pode ser triptano, tipo Sumax, Naramig pode dar, pode ser questão de anti-inflamatórios, pode dar também isso. Então, é o limite. Se tá tendo muita dor de cabeça, significa que você precisa do tratamento preventivo. E se você está no tratamento preventivo, significa que ele tem que ser reavaliado. Reavaliado no sentido de, essa dose está eficaz? Esse remédio está eficaz para você? Você está fazendo a mudança do estilo de vida, o raízes? Porque é um conjunto, tá certo? Então, é isso. Também fiz outra live só sobre abuso de analgésico, que é usar o remédio todos os dias, tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém falou, horrível cefaleia pós-hack. Geralmente a cefaleia pós-hack, ela tem a ver com o tipo de agulha. Quanto mais fininha for a agulha, menos chance a pessoa tem de ter a cefaleia pós-hack, tá certo? O jeitinho de colocar o anestésico também, e a pessoa ficar quietinha depois da cirurgia, né? Não sair se levantando aí, dar um intervalo de tempo. Porque como a cefaleia pós-hack, a gente tem um líquido dentro da cabeça, certo? Um líquido normal, e ele tem uma pressão. Quando a gente faz a anestesia, baixa um pouquinho essa pressão.
e essa pressão pode provocar dor de cabeça, que seria da cefaleia pós-JAK. Então, tem até uma baixa desse líquido, dessa pressão, espontaneamente, tá certo? Então, o tratamento da cefaleia pós-JAK é muita hidratação, ficar quietinho. Às vezes a gente usa alguns remédios específicos para dor, mas de fato é muito ruim, né? Concordo. Essa anestesia eu senti enxaqueca, quase que morro. Quem tinha enxaqueca e tem a cefaleia, são duas dores de cabeça diferentes, que podem acontecer na mesma pessoa. Eu recebo muito essa pergunta assim, uma mesma pessoa pode ter dor de cabeça, vários tipos de dor de cabeça? Pode. Eu mesma vou falar por mim, né? Eu tenho cefaleia tipo tensão? Tenho, de vez em quando tenho. Eu tenho enxaqueca, ela tá controlada, é episódica, eu tenho no máximo aí 2 vezes no ano, tá certo? A enxaqueca. Eu tenho cefaleia em facadas, aquela que vem a sequência de facadas, aí no outro dia de facadas também. Então, no mínimo aqui eu tenho 3, né? Então, a gente pode ter mais de uma, assim. Tá bem? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, tá certo? Muito obrigado pela presença, né? Pela atenção, pelo seu tempo aqui de estar se aprofundando mais na questão das dores de cabeça, de vocês quererem melhorar isso. E eu queria fazer um convite para quem ficou aqui até o final. Eu tô abrindo o meu canal do Telegram. Ele tá no link da bio, é o primeiro link, é só clicar lá. Nesse canal eu vou aprofundar um pouco mais sobre as dores de cabeça, vai ter uns materiais exclusivos, tá? Para quem quiser, é só entrar lá, é gratuito, tudo tranquilo, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.